Nem todos morreremos. 1 Coríntios 15, 51. Novo Testamento na linguagem de hoje. Escutem, vou lhes contar um segredo sagrado. Nem todos nós adormeceremos na morte, mas transformados seremos todos. Tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Verdade expressa. A expressão dormiremos, em 1 Coríntios 15, 51, é uma figura de linguagem chamada eufemismo, usada no lugar da palavra morreremos para suavizar o fato da morte. Por isso, o Novo Testamento na linguagem de hoje diz: nem todos morreremos, em 1 Coríntios 15, 51, indicando assim que, dentre os que têm esperança celestial, há alguns que nunca morrerão. Talvez João 11, 26 se cumpra de forma literal nesses irmãos ungidos. Mas surge a pergunta: se esses nunca hão de morrer, como serão arrebatados para o céu? Como poderá ser isso possível, se a Bíblia diz que carne e sangue não entram no reino de Deus, ou seja, não entram no céu? 1 Coríntios 15, 50. Bem, a Bíblia, ela é a revelação de Deus para os cristãos e para a humanidade em geral, que a aceita como palavra de Deus. E Filipenses 3, 20 e 21, o apóstolo Paulo ali diz o seguinte: que Deus, por meio de Jesus, ele vai transformar os corpos físicos em corpos espiritual dos ungidos. Veja como Paulo fala isso em Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora note, que transformará nosso corpo físico humilde e o tornará como seu corpo glorioso, capaz de sujeitar a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. A verdade expressa nesse versículo: de acordo com 1 Coríntios 15, 51 a 54 e Filipenses 3, 20 e 21, os ungidos que ainda estiverem vivos por ocasião da vinda de Cristo não precisarão morrer para poder ser arrebatados e levados para os céus. Eles também não serão trasladados de um corpo para outro, enquanto que seus corpos físicos irão cair mortos em terra. A verdade aqui é clara e direta. De acordo com o apóstolo Paulo, o corpo físico mortal, frágil, humilde e fraco será transformado instantaneamente em um corpo espiritual poderoso, forte, assim como o corpo de Jesus. A verdade aqui é bem clara. Portanto, a Bíblia diz que eles serão também revestidos da imortalidade. Leia com atenção 1 Coríntios 15, 51 a 54 e 2 Coríntios 5, 1 a 6, Filipenses 3, 20 e 21, onde diz que os corpos dos ungidos serão transformados, terão corpos celestiais, adaptado para a vida no céu. E assim Jesus ele resolverá a questão, visto que carne e sangue não entra no reino de Deus. Simplesmente pelo poder que o Pai lhe deu de sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder, Jesus tem o poder de transformar uma matéria em outra matéria ou matéria em espírito. E ele fará isso com respeito ao corpo físico dos ungidos. Portanto,
eles serão transformados e não mudados de um corpo para outro, mas o próprio corpo deles serão transformados de criaturas físicas para criaturas espirituais e serão arrebatados em nuvens para o encontro do Senhor nos ares, ou seja, no domínio espiritual, conforme 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Mas quando ocorrerá o arrebatamento? Vamos deixar Jesus Cristo responder a esta pergunta. Mateus 24, 31, ele diz: E ele, Jesus Cristo, enviará seus anjos com forte som de trombetas, e eles ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus à outra extremidade deles. Verdade expressa. Aqui Jesus fala do arrebatamento dos ungidos. Compare com os versículos já citados de 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 e com 1 Coríntios 15, 51, 52. Quando se cumpre Mateus 24, 31? Deixemos que o próprio Jesus nos dê a resposta mais uma vez. Leiamos Mateus 24, versículos 21, 22, 29 a 31. Leiamos em parte, visto o tempo ser curto aqui. Pois então haverá grande tribulação, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Depois da tribulação daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. A verdade expressa nesses versículos. O ajuntamento dos escolhidos ou ungidos se dará imediatamente depois da grande tribulação. Estas expressões talvez indiquem que tal ajuntamento se dê entre um tempo que ocorrerá entre o fim da grande tribulação e o começo do Armagedon, conforme Mateus 24, 21, 22, Apocalipse 6, 12 a 17, 16, 13, 14, 16 e 19, 11 a 21. Por causa destes escolhidos ungidos, Jeová fará parar a grande tribulação que se aproxima. Será então o momento do arrebatamento.